É interessante uma situação que, quando eu era muito jovem, aconteceu uma vez. Eu tinha um Fusquinha 64, na época das vacas magras. Eu era muito jovem, tinha 22 anos, nem era casado, estava noivo na época. E estávamos indo, a família da minha, na época, noiva, nós estávamos indo para a casa dos parentes dela em Macaé, uns 180 quilômetros aqui do Rio. E na estrada, de repente, nós acelerando lá, eu na quarta marcha, que é a única, que é o máximo, né, que o Fusquinha tem, que são 4 marchas, e de repente o carro parou do nada, o motor parou, tudo desligou, e nós ali na estrada, nós encostamos o carro, e eu já preocupado, nós, quando fomos ver lá atrás, né, no motor, porque o Fusca tem uma mecânica muito simples, então quando dá alguns defeitos, a gente já tem uma noção, ou tínhamos alguma noção de o que poderia ser o defeito. Então eu, e na época meu sogro, nós saímos, fomos olhar, e tudo normal, não tinha nada de errado no motor, todos os cabos conectados. Então a gente voltou, entrou no carro, ligamos na chave, o carro pegou normalmente, e nós prosseguimos toda a viagem sem nenhum problema no carro. Aquele foi o único problema na viagem e um problema que não precisou de reparo ou de conserto. E por que eu estou explicando para você? Por que eu estou contando para você toda essa história? Na vida acontecem situações como essa. Às vezes estamos parados e não entendemos o porquê. Às vezes temos algum problema, uma situação aparentemente ruim, preocupante, uma situação negativa, que a gente não entende o porquê. Na minha experiência, eu fiquei muito preocupado. Era um carro velho, estávamos longe de casa, financeiramente a condição era muito ruim, então um defeito na estrada, longe de casa, eu não sabia a que fim chegaria. Mas a primeira coisa que veio ao meu coração naquele momento, foi: se esse carro não tivesse parado aqui por esses 2, 3 minutos, esse carro poderia ter sido uma carreta, poderia ter passado por cima da gente, nós poderíamos ter colidido com o outro carro, poderíamos ter atropelado alguém, enfim, tantas situações, porque quando uma fatalidade acontece, a primeira coisa que a gente pensa é: por que fulano não passou ali um segundo antes? Por que fulano não passou ali um segundo depois? Porque sabemos que um segundo ele é fatal. Então a primeira coisa que me veio ao coração naquele momento, porque o carro parou de maneira inexplicável, Deus estava nos protegendo de alguma situação muito pior do que aquela. Na vida isso acontece várias vezes e a gente não percebe, a gente não tem essa noção. A gente fica triste, chateado, revoltado. Tem pessoas que, inclusive, elas deixam de crer em Deus. Tem pessoas que abandonam seus sonhos porque simplesmente alguma coisa inesperada aconteceu momentaneamente e a pessoa não entendeu o porquê. Muitas vezes, esse episódio que acontece na nossa vida, uma situação que nos paralisa, que nos atrasa, uma situação que faz parecer que tudo está dando errado, nada mais é do que um livramento, nada mais é do que, muitas das vezes, pode ser inclusive um trampolim para nos levar para algo maior, algo melhor, uma mudança de rota, uma mudança de direção. Se não fosse aquele episódio, nós iríamos pela esquerda, e na verdade a direita seria o melhor caminho, sabe aquele caminho que vai te levar ao teu sucesso? E a gente não percebe isso. Então temos que estar atentos. O que é mais importante? O mais importante é olhar para a vida e encarar a vida sempre acreditando que o melhor de Deus está por vir na nossa vida. Ainda que hajam dificuldades, ora, elas fazem parte do processo, como eu tenho dito aqui em outros vídeos. Mas quando olhamos para frente, a fim de compreendermos que há algo a ser conquistado e que não podemos ser paralisados, então a gente vai conquistar. E isso nos remete à história de José, filho de Jacó, José do Egito. Ele foi desprezado pelos seus irmãos, ele foi jogado em um poço, ele foi vendido como escravo, ele foi comprado no Egito como escravo, foi servir na casa
do capitão da guarda de Faraó, quando ele pensou que as coisas estavam melhorando porque ele era o administrador dos bens de Potifar, de repente a mulher de Potifar o acusa de tê-la atacado, quando na verdade era o contrário, ela é que o atacava e dava em cima dele, ele é lançado injustamente na masmorra, no cárcere, e no cárcere ele ali ajuda a um homem que era o copeiro de Faraó, e ao ajudá-lo, ele diz para o copeiro: olha, quando você sair daqui, lembre-se de mim, intercede, porque eu estou aqui injustamente. O copeiro se esqueceu de José. Só lá na frente, quando Faraó teve o seu sonho e ficou perturbado com o sonho, e ninguém podia interpretar os sonhos de Faraó, é que o copeiro vai se lembrar de José, que também interpretou o seu sonho e aconteceu exatamente como José havia falado. Então o copeiro fala para Faraó, Faraó manda buscar José, e José, quando vem, dá a interpretação, e não apenas a interpretação como a solução. A gente conhece essa história, mas o que eu quero dizer é, todos os episódios negativos que aconteceram na vida de José do Egito estavam levando ele para o seu destino, que era ser governador da nação mais poderosa da sua época, mesmo não sendo um egípcio. José precisava passar por todos aqueles processos, porque todos aqueles processos estavam preparando para aquele cargo que ele enfrentaria. Se a vida dele não fosse difícil, se a vida dele fosse de facilidades, talvez ele nunca chegasse à posição máxima que ele chegou. Então vamos encarar os episódios negativos, inesperados que nos acontecem, como sendo algo que vai se reverter para alguma coisa boa, alguma coisa melhor, ok? Então não desista, vá em frente, atravesse as dificuldades, Deus é contigo, Ele te abençoe, é a minha oração nesse momento. Fiquem com Deus.